Trabalharemos agora a atividade de português, carta de leitor. O que é uma carta de leitor? Nós já falamos sobre isso lá no início, dos nossos estudos, quando estávamos em sala, que carta é a maneira como nós nos comunicamos, é o meio pelo qual a gente se comunica com as pessoas que estão distante e que naquela época, quando a carta era muito utilizada, não existia outro meio para que a comunicação acontecesse. Então, escrevia-se a carta e, assim, acontecia a comunicação entre as pessoas. A carta é um gênero textual. É um gênero textual porque ela é composta de elementos que caracterizam este gênero, que faz com que, então, a gente reconheça que trata-se de uma carta. E agora, então, nós estamos dentro de uma especificidade da carta, que é a carta de leitor. Por que carta de leitor? Porque aquele que lê, ele toma conhecimento de algo através da leitura que ele realiza. Então, ele lê matérias, reportagens, coisas que de alguma maneira podem chamar atenção, despertar interesse e despertar também a vontade de participar daquilo, dando a sua opinião, manifestando o que pensa a respeito, o que considera sobre aquilo que foi colocado ali na matéria e que foi lida por ele. Então, por isso, carta de leitor. Nós faremos agora a leitura de uma carta de leitor e em dois pontos de vista. Nós teremos, então, o primeiro ponto de vista, que é a carta que realmente foi escrita pelos leitores. Então, os leitores leram a matéria em um portador e decidiram, então, surgiu a vontade de se manifestarem e expor a sua opinião sobre o assunto e resolver escrever a carta. Então, vamos lá para essa leitura. Vocês irão pegar o ler, e a página do meu ler, ela se encontra diferente. Eu vou colocar aqui para vocês página 139, mas se não for isso, vocês, por favor, mas eu acho que esse é do aluno, vocês então procurem carta de leitor, carta 1. Então, vamos lá pelo que os autores escreveram. Quem são os autores nesse caso? Os leitores, aqueles que leram. Então, vamos lá. Olá, pessoal da revista Hora de Brincar. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Ela é muito divertida e interativa. Tem textos, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades e nós adoramos essa atividade. Nesse momento, após a leitura, compartilhamos as atividades veiculadas na revista com os demais estudantes da escola, em um mural que fica ao lado de nossa sala. Gostaríamos que, numa próxima publicação, os autores escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Aguardamos ansiosamente o atendimento à nossa sugestão. Parabéns pela revista. Muito obrigado. Alunos do 4º ano B, elaboração, equipe CIAI. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui essa carta. Nós temos aqui a carta exatamente como ela foi escrita coletivamente. Então, os alunos que utilizam semanalmente a revista, na execução de atividade semanal, que a professora traz ali a revista para que seja utilizada as suas leituras e que seja, então, realizada uma roda de curiosidades. Então, vamos lá. Nós vimos aqui que há
um detalhe que é muito importante aqui, que é o comprimento. Então, olha só, aqui o escritor ou os escritores coletivos aqui, eles cumprimentaram a revista através do pessoal que trabalha lá. Então, olá, pessoal da revista. Que revista é essa? Identificou a revista. Porque se você está escrevendo para alguém, para dizer sobre alguma matéria, você tem que identificar, né? Você está escrevendo para quem está escrevendo e aí depois dizer o porquê. Então, vamos lá. Somos alunos da Escola Pública Ana Clarice. Agora aqui, eles então se identificam, que é importantíssimo numa carta a gente se identificar. Nós temos que fazer a identificação, tanto para aquele que nós escrevemos, como também quem somos, quem está escrevendo. Então, nós somos alunos da Escola Pública Ana Clarice, certinho? Nós gostamos muito da revista, então aqui vem um manifesto, existe aqui uma manifestação da opinião. Então, nós gostamos muito da revista e somos leitores frequentes das publicações semanais. Então, aqui vem a opinião daqueles que escreveram a carta. Por que é que estão escrevendo? Que eles gostam muito da revista. Deixa eu ver centralizar aqui. Eles gostam muito da revista. Além de gostar, eles são leitores frequentes, ou seja, eles leem as publicações na revista semanalmente, porque a professora utiliza para um trabalho semanal. Então, gostam muito e são leitores frequentes, ou seja, olha que tortura aqui, né? Então, estão lendo sempre a revista. E aí vem falando, continuando aí sobre eles gostam muito e fala porque gosta. Então, quando a gente dá uma opinião, a gente está opinando. Só que quando eu dou opinião, eu tenho que justificar a minha opinião, eu tenho que dizer por que é que eu penso dessa maneira. Não basta dizer que gosta se você não sabe dizer por que gosta, né? Então, não basta apenas dizer que gosta da revista, mas por que gosta da revista? Aí eles vêm dizendo, ela é muito divertida e interativa. Isso quer dizer que eles se divertem e se interagem na leitura dos textos que a revista traz. E aí, prosseguindo, ainda continua falando por que gostam da revista, tá certo? Tem textos, por que eles gostam? Por que eles acham a revista bacana? Tem texto, passatempos, ilustrações e muitas outras coisas. Então, olha só, eles estão aqui, além de ter emitido a opinião, que é quando está em verde, dizendo que gosta muito e que são leitores frequentes, eles estão dizendo que ela é muito divertida. E fala por que gostam, além de acharem que ela é divertida e interativa. Como que eles se interagem e se divertem? Com os textos, com os passatempos, as ilustrações e as outras coisas que a revista traz. E aí eles vêm colocando como que a revista é utilizada no trabalho em sala de aula. Mudei a cor. Então, vamos lá.
Prosseguindo. Aí vem dizendo ainda, olha só, nossa professora utiliza a revista toda quarta-feira para a roda de curiosidades e nós adoramos essa atividade. Então, eles estão dizendo ali que além de gostarem, além de fazerem um trabalho através das publicações da revista, a professora trabalha semanalmente para fazer que atividade, né? Então, eles vêm explicando aqui o que é feito com relação à utilização da revista. E nós vamos prosseguindo na leitura. Eles vêm aqui explicando como que é utilizada a revista. Nesse momento, né, que é lá para a roda de curiosidades, após a leitura, então, na quarta-feira, onde eles realizam a roda de curiosidades, após a leitura, o que é feito? Eles compartilham a curiosidade ou as curiosidades veiculadas na revista em um mural. Então, olha só, o que eles fazem depois de lerem? Compartilham as curiosidades que eles encontram na revista, ó. Então, olha todo o processo aqui. Com quem? Com os demais estudantes da escola, onde? Em um mural que fica ao lado de nossa sala. Então, aqui está colocando todo o processo de trabalho realizado utilizando a revista Hora de Brincar. E depois, então, eles vêm colocando aqui uma sugestão. Então, a gente pode sempre elogiar, né, dando opinião, mas podemos também sugerir. Então, eles vêm colocando. Gostaríamos Gostaríamos, então, olha só. Mas tá difícil, tia Vilma, botar essa cor aqui. Então, vem a sugestão que eles estão aqui propondo para a revista. Gostaríamos que... O que é que eles gostariam? Qual é a sugestão? Que numa próxima publicação, os alunos escrevessem sobre como são produzidas as borrachas escolares. Então, eles opinaram, elogiaram, eles disseram o porquê que tem essa opinião, apresentaram, então, que eles trabalham com a revista e vem ao final, e como que é o processo desse trabalho realizado, e ao final eles sugerem para que a revista, então, publique alguma matéria que venha dizendo como as borrachas escolares são produzidas. Aí, então, nós temos a despedida. O que é a despedida? A despedida é quando terminou o assunto, já se falou sobre aquilo que se pretendia, e aí, então, termina a carta, não é? A carta, então, ela chega já ao seu final. E aí a gente, então, prossegue. Aguardamos ansiosamente, olha só, ansiosamente, o atendimento à nossa sugestão. E aí, parabeniza a revista, parabéns pela revista e agradece, né? Muito obrigado. E vem aqui a referência, que é a identificação de quem escreveu a carta, né? Que aqui, ó, são alunos da escola pública, então eles vêm aqui
coloca que alunos do quarto ano B, elaboração equipe CI. Crianças, aqui nós temos a carta exatamente como ela foi escrita pelos autores, né, de forma coletiva, que são os alunos desta classe da escola Ana Clarice. Aqui nós temos a carta na publicação da revista, quando aquela carta escrita, ela então foi publicada pela revista atendendo, né? Como atendendo a atenção dispensada pelos alunos para a revista, eles então publicam a carta que eles escreveram, porque todo portador de comunicação ele tem um espaço para os seus leitores, onde os leitores se manifestam. E aí nós temos a carta, que é a mesma carta, mas como ela foi editada na revista, porque ela não se dá totalmente do jeito que ela foi escrita. Existe, não uma modificação, mas um resumo, um enxugamento, porque na revista a gente sabe que os espaços, eles não são ali liberados como as pessoas querem, não, existe um espaço determinado reservado. E aí, então, isso tem que estar ali naquele espaço reservado, não tem como botar a carta completa, porque eles não têm esse espaço ali para isso. Então, vamos agora identificar que essa carta é aquela que nós lemos anteriormente. É a carta 1, editada e publicada pela revista. O que é editada? A revista, lá tem o editor pega a ideia da carta e vai extrair os pontos principais das colocações feitas na carta, quando foi escrita. Então, faz uma edição e, então, depois publica na revista. Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua revista, na sala de aula, as quais compartilhamos em um mural com os demais colegas de nossa escola. Quarto ano B, Escola Estadual Ana Clarice, elaboração equipe CI. Vocês veem que essa carta traz o mesmo contexto da primeira carta que nós lemos. Aqui é a carta exatamente como ela foi escrita, né? E aqui nós temos a carta editada, ou seja, para que ela tenha o tamanho necessário para ser publicada naquele espaço que é reservado para isso, é preciso que ela seja editada. Editada é tirar ali os pontos principais, né, de maior importância, sem perder a identidade e publicar, então, a carta que eles escreveram. Então, aqui, vem aquilo que é mais significativo, que é o trabalho através da leitura da revista e da utilização da revista. Então, o que fazem com a revista? Toda quarta-feira, nossa professora lê curiosidades da edição semanal de sua revista. Por que sua revista? Porque está escrevendo para a revista Hora de Brincar. Como é a revista que está publicando, não precisa falar, olha, é dentro da revista, vai falar a própria revista? Não. Se é a revista que está publicando, é claro que aqui está se tratando dela, né? Então, vem dizendo que depois, igualzinho nós já verificamos, então nós vamos lá para perceber aqui a mudança. Na sala de aula, é feita, então, a leitura, né, pela professora das curiosidades na revista. Então, quais o quê? As curiosidades. Compartilhamos em um mural com os demais colegas de nossa escola. Então, lendo a revista, lendo a colocação da primeira carta lá pelas crianças, a gente viu que não perdeu a identidade dessa carta. Aqui se falou muito sobre o que gostava, por que gostava, elogiando, falando da revista, o que ela contém, por que eles gostam.
que é a utilização dela. Aqui, enxuta, qual é a ideia mais importante? É a utilização dessa revista para um trabalho semanal e a importância desse trabalho com relação aos demais alunos da escola. Por quê? Porque não somente eles ficarão ali cientes e conhecedores do que a revista traz, mas também os outros alunos da escola através do mural que eles compartilham as curiosidades que encontram na revista. Então, é a gente localizar o ponto mais importante que a revista, lógico, vai destacar ao editar a carta que for escrita. Compreender, então, quando que nós temos uma carta de leitor, a mesma carta, colocada de dois modos. O modo original, do jeito que foi escrito ou escrita, e o modo editado pela revista, que é para ocupação do espaço limitado que a revista tem para publicar, dando atenção ao leitor pela carta recebida. Crianças, essa leitura é para que vocês comecem a analisar a carta de leitor e tomar conhecimento que não existe uma diferença que separa uma ideia da outra. Não, as ideias se mantêm, mas são duas formas. Aquela que é escrita pelos alunos na coletividade, com todas as colocações que o grupo fez, e aqui a essência, aquilo que mais importa, que foi extraído da carta que eles escreveram, tá bem? Então, vamos lá, fazendo um estudo bem bacana sobre carta de leitor. Beijo a vocês!